Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos iniciar o nosso estudo. Hoje é o quarto estudo que nós estamos aqui falando todas as sextas-feiras, meditando sobre a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu espero que esse estudo esteja sendo bênção para a sua vida e eu confesso que esse é um assunto que, dentro, né, dos assuntos da Bíblia, o assunto relacionado com a cruz é o que eu mais me identifico. Para mim é o que todos nós temos, né, irmãos? Um assunto que mexe mais com a gente. E eu confesso que eu gosto mais de ler livros que falem da cruz, que falem da crucificação e a importância que a cruz tem nas nossas vidas. E hoje não é diferente dos outros dias. Nós vamos aqui meditar mais uma vez sobre a cruz do nosso Senhor Jesus. Quero convidar a abrir a palavra de Deus em Gênesis, capítulo de número 3. Gênesis, capítulo 3. Eu vou ler a partir do versículo 1, que diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse: Não coma de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher, a serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, e então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Eu vou ler agora também o versículo de número 15, aonde Deus vai dizer à serpente: Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, diante do Senhor, diante da Tua presença nessa hora, ó Pai, quero pedir a Tua graça, a Tua misericórdia, pedir o auxílio do Teu Espírito Santo para abrir os nossos corações, abrir a nossa mente, para que venhamos a entender mais da Tua palavra, Deus. Pai, fale conosco, ó Deus, através do estudo da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém, amados. Hoje nós vamos continuar falando sobre a cruz de Jesus, a cruz do nosso Senhor Jesus. E o texto escolhido, o texto base, foi o de Gênesis capítulo 3. Talvez você pergunta, o que tem a ver o livro de Gênesis com a cruz? Tem tudo a ver, irmãos, tudo a ver. A cruz, na verdade, e o assunto dessa noite, né, o tema do estudo dessa noite é a cruz na história. E nós vamos entender que a cruz, ela vem muito antes de Deus fazer o homem e a mulher. A cruz, nós já vimos isso nos estudos passados, a cruz sempre esteve nos planos de Deus. Desde sempre, desde a criação, Deus já havia projetado a cruz. Mesmo antes do primeiro casal pecarem no jardim do Éden, Deus já havia projetado a cruz. Então nós vamos hoje entender a cruz na história, ou a história, né, por trás da cruz. E
e o que ela deve representar para nós, o que ela deve representar para você. Se você puder, meu amado, abra aquela sala de vídeo, compartilhe esse vídeo, compartilhe, fale sobre os nossos estudos, sobre o que nós estamos falando aqui todas as sextas-feiras. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós temos que entender que Deus não projetou o pecado. Por mais que seja algo difícil de você entender, né, isso, que nem você já viu pessoas perguntando, eu já vi pessoas perguntando, dizendo, se Deus sabia que o homem ia pecar, por que mesmo assim Deus criou o homem? Por que Deus permitiu que o homem pecasse? Essas são perguntas difíceis, irmãos, que às vezes dá um nó na nossa mente. Mas o que eu queria focar nessa noite com os irmãos é sobre a cruz em si, mas a cruz como a providência de Deus para o pecado. Você olha para Deus, você olha para a palavra de Deus, você encontra graça e encontra amor de Deus, dele ter criado o homem e ao mesmo tempo projetado a cruz. Isso mostra a total graça de Deus, o total amor de Deus. Às vezes nós entramos, né, em assuntos, né, discussões teológicas sobre quem criou o mal, ou se Deus, né, como eu disse anteriormente, se Deus sabia que o homem ia pecar, por que criou o homem? Por que criou o homem propenso a pecar, né? Só que, se nós discutirmos sobre esse assunto, muitas vezes não chegamos a um denominador comum, e gera discussões, gera polêmica, e eu prefiro ficar aqui olhando para a cruz, e ao olhar para a cruz eu posso entender o amor de Deus por nossas vidas. Quem criou o mal, ou por que o homem pecou, irmãos, eu acho que para nós hoje não interessa. O que interessa para nós hoje é o projeto de Deus da salvação do homem. Para mim o que importa hoje é que eu posso ser salvo em Cristo Jesus, mesmo com o pecado ainda existindo na minha vida, existindo nesse mundo, eu ainda posso ser salvo em Cristo Jesus. E isso para nós, amados, já basta. Eu prefiro ficar com a frase de Augusto Strong, que ele diz assim: o que Deus faz, Ele sempre teve o propósito de fazer. Não há surpresa nos empreendimentos celestiais. Apesar de Deus não ter criado o homem para pecar, não foi essa, Deus não fez assim, Deus não pensou assim, eu vou criar o homem para que ele peque. Não foi esse os planos de Deus, porque se nós olharmos o retrato, né, os textos que falam da criação, você vai ver quando Deus termina de criar, de fazer os seres, o céu, a terra, Ele olha e o texto diz que Deus olhou para tudo que Ele criou e viu que tudo era bom. Tudo que Deus criou foi bom, amados. Assim como o homem. Então, aí você pergunta, né? Mas por que então, né, essa probabilidade do homem, né? Se havia uma provável, se havia um provável assim aspecto, né, um provável pensamento que o homem poderia pecar, por que Deus mesmo assim decidiu fazer o homem? Eu gosto de pensar que Deus criou o ser humano e não criou um Deus.
Eu gosto de pensar por esse lado. Se houvesse uma alternativa, Deus teria feito. Mas Deus criou seres humanos, não criou Deus. Deus criou o homem com vontades próprias, e o primeiro casal tinha, né, um completo livre-arbítrio das suas ações, e o homem foi criado livre do pecado. Adão tinha uma inteligência incomum. Se você percebe, nós percebemos isso olhando para o nome dos animais. Foi todos eles Adão deu. Adão que chamou o leão, que nós conhecemos hoje, né, como leão, girafa, e por aí vai, amados. Olha a inteligência que tinha Adão, o primeiro homem, né? A inteligência que ele tinha, ele deu o nome de todas as coisas, as plantas que nós conhecemos, as frutas que nós conhecemos, tudo foi Adão que deu o nome a elas. Tamanha inteligência que ele tinha. Então, amados, se houvesse uma outra alternativa, Deus teria feito. Você sabe como eu penso? Qual é a maneira que eu penso? Você já assistiu o filme Os Vingadores? No filme dos Vingadores, tem um homem, um personagem chamado Doutor Estranho. Você talvez conhece esse personagem. É esse personagem que está aparecendo aqui, ó, no slide. Esse é o Doutor Estranho. Se você não o conhece, é esse aqui. O Doutor Estranho, todos eles têm algum tipo de poder, né? Todos os personagens lá, os heróis. O poder do Doutor Estranho, ele consegue ver o futuro. E eu não vou me recordar o número correto aqui, mas eles estão tentando, né, nos Vingadores, eles querem derrotar o Thanos. E chega uma hora, o Doutor Estranho fala que diante de não sei quanto milhões de oportunidades, de milhões de alternativas. Se eu não me engano, o Daniel que está aqui pode me ajudar aqui. Se eu não me engano, acho que foi 2 ou 3 vezes só, ou 2 possibilidades, ou uma, ele está falando uma possibilidade de vencer o Thanos. Com Deus é da mesma forma. Lógico que eu fiz essa comparação para que você possa compreender um pouco mais como Deus pensa. Eu acredito que em trilhões e trilhões de vezes, se tivesse uma alternativa, Deus a faria. E por amor às nossas vidas, Deus nos criou. Mesmo sabendo que nós tínhamos essa predisposição, mesmo sabendo que nós falharíamos, Deus não foi pego de surpresa. Deus sabia perfeitamente que o homem, em um determinado momento da história, falharia e pecaria. Permitiria que o pecado entrasse no mundo, como nós vimos na aula passada. O homem errou justamente naquilo que o diabo também errou. Olha o versículo 4. Gênesis capítulo 3, versículo 4. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dela comerem, seus olhos abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. O desejo de ser como Deus fez com que o primeiro casal caísse no jardim do Éden. O interessante é que o diabo usa a mesma cilada com a gente. E o mais interessante ainda é que nós sempre ou quase sempre caímos na cilada do diabo. Porque na verdade, irmãos, nós pecamos porque nós queremos ser dono das nossas próprias vidas. E por isso queremos ser deuses, né? Então, nós queremos ser como Deus. Então, por isso nos leva
a pecar, nos leva a fazer coisas erradas. Quando nós decidimos viver uma vida longe de Deus, seguindo os nossos próprios pensamentos, seguindo as nossas próprias vontades, nós vamos cair como Adão e Eva caiu, como o próprio Satanás caiu. Caímos porque queremos ser como Deus, porque queremos ser queremos governar a nossa própria vida. E não dá certo isso. Não deu certo com Adão e Eva e não dá certo com a gente também. O diabo, e aqui vai um conselho, né, do próprio apóstolo, do próprio Tiago, que escreveu a sua carta, Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus, ele vai nos dizer a respeito de como nós pecamos, o que nos leva a pecar. Eu queria te convidar a ir lá em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. O versículo de número 13. Tiago, capítulo 1, versículo 13. Vai dizer assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dar à luz ao pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Então, amados, serve aqui um exemplo para nós, que nós somos tentados pelo nosso desejo de ter as coisas, pela cobiça. Cobiça é uma palavra terrível. Se você procurar cobiça no dicionário, você vai encontrar que cobiça é um desejo íntimo e intenso. E é um desejo incontrolável por poder, por dinheiro, por glórias. E cobiça pode acabar com qualquer amizade. A cobiça, na verdade, desperta em nós um desejo incontrolável de querer ter as coisas, de querer ser como o próprio Deus. Imagine se Deus, se a cobiça estivesse em Deus, podendo todas as coisas. Ou se nós fôssemos como Deus, né? Se tudo que eu cobiçar eu posso ter, se eu pudesse ter, como seria o ser humano? Como nós seríamos? Como seríamos mais gananciosos ainda, como nós somos? Então, o que eu quero levar os irmãos a pensar é que nós não podemos culpar a Deus pelo pecado, não podemos culpar a Deus quando nós caímos. É uma blasfêmia quando se nós dissermos, né, eu pequei porque Deus quis que eu pecasse. Não, amados. O pecado, na verdade, o pecado, como o Tiago aqui nos diz, o pecado é aquilo que nós cobiçamos, desejamos e buscamos e vamos até as últimas consequências. O pecado, na verdade, é um grito de independência de Deus que o homem realizou lá no Jardim do Éden e continua realizando até os dias de hoje. O pecado é quando nós queremos viver independentes de Deus, e aí nós pecamos, porque não aceitamos a vontade de Deus, não aceitamos aquilo que Deus tem para nós em sua palavra. Há uma frase, né? Eu já vi essa frase escrita em algum lugar, escrito dependência ou morte. Ou a gente depende de Deus para tudo, ou então nós morremos. Foi o que aconteceu com o primeiro casal no Jardim do Éden e é o que acontece até hoje. Ou nós dependemos de Deus, ou nós vamos morrer.
afastados de Deus. Diante de tudo isso, amados, podemos ver na cruz uma solução pré-histórica, porque ela vem antes da história, para influenciar a história, ou a nossa história, antes que ela iniciasse. Quando você vai lá no livro de Apocalipse, no capítulo 13, você percebe que Jesus abre o livro, chamado Livro da Vida, e ele diz, né, que as pessoas, que o nome que estão escritos ali, estão escritos antes da fundação do mundo, que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Isso é maravilhoso. No mundo espiritual, o Cordeiro, que é o nosso Senhor Jesus, morreu antes que o pecado entrasse nesse mundo. A cruz foi o escape que Deus deu ao homem para solucionar o problema do pecado. Assim que o pecado se iniciou na vida humana, a cruz já estava lá como um remédio para a cura do homem, para a cura do pecado. É tremendo, né? Olha que coisa maravilhosa. É como, vamos pegar o exemplo do coronavírus. É como se a vacina ou a cura, o remédio do coronavírus já estivesse pronto antes do vírus infectar o primeiro ser humano. Foi assim com Deus. Foi assim com a gente. Antes do pecado entrar no mundo, Deus já havia criado o remédio. Já havia planejado o remédio para nos curar. Quando nós olhamos para a atitude do primeiro homem, vamos voltar lá em Gênesis capítulo 3 de novo. Volta lá, Gênesis capítulo 3. Opa. O versículo 7 vai nos revelar algumas coisas. Gênesis capítulo 3, versículo 7. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. O primeiro passo que o primeiro casal realizou, depois de perceberem a besteira que eles tinham feito, depois que eles perceberem o pecado entrando na vida deles, eles tentaram dar um jeitinho nas coisas. Sabe quando a gente quer dar um jeitinho, achando que está impressionando Deus, e na verdade, com Deus não existe um jeitinho? Sabe quando nós queremos nos apresentar dignos diante de Deus e falamos, né, achando que aquilo que a gente fala vai nos deixar dignos diante de Deus, ou aquilo que nós fazemos, né, vai nos deixar dignos diante de Deus. A busca do primeiro casal em confeccionar roupas de figueira para cobrir a sua nudez, dar um jeitinho nas coisas, mostrar para Deus, olha, a gente errou aqui, mas eu mesmo estou consertando as coisas. E não é assim que aconteceu lá no Jardim do Éden. Na verdade, irmãos, quando eu olho para essa cena de Adão e Eva, pegando folhas de figueira para cobrir a sua nudez, eu percebo que eles tentaram, né? Eles tentaram ali ser aceitos para Deus naquelas atitudes. A mesma coisa que a religião tenta fazer. Por isso que eu não gosto dessa palavra religião. Não gosto disso. Eu acredito que Deus também não goste, porque a religião, a pessoa muito religiosa, ela
também faz extremos em nome da sua religião, em nome da sua crença, fazem coisas terríveis. O primeiro casal aqui agiu de forma religiosa, porque achou que poderia agradar a Deus, fazendo folhas de figueiras para tampar aquilo que eles tinham, o pecado por trás da nudez que eles olharam para si mesmos e se sentiram. Quando a gente olha para o livro de Gênesis, aqui no capítulo 3, no versículo 21, nós percebemos aqui no versículo 7 que o homem tentou dar um jeitinho para as coisas, mas no versículo 21, Deus manifesta a sua graça, Deus manifesta a sua providência. No versículo 21 vai dizer assim: o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Isso é lindo, irmãos. Você vê que Deus olha para aquele ato e aquelas roupas de figueira, o homem tentando dar um jeitinho nas coisas, e Deus já com o seu projeto da cruz, com o seu plano da crucificação ou da expiação, aonde Jesus tomaria o nosso lugar, nos substituindo, recebendo a punição do pecado sobre ele. Nesse texto, amados, podemos ver aqui a graça de Deus, a maravilhosa graça de Deus, quando ele faz as roupas de pele de animais para cobrir a vergonha do homem, a nudez do homem. O que está por trás disso é que um animal teve que morrer para que a sua pele fosse retirada, para então cobrir a nudez do homem. Um animal morreu, um sangue foi derramado. Como Paulo diz lá em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. Quando o pecado entrou no mundo, alguém teria que morrer. Aqui Deus manifesta a sua graça. Aqui Deus já começa a mostrar o seu plano redentor, que seria concretizado na cruz, com a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui o animal que representava aqui o Cordeiro de Deus, que foi morto para que o seu sangue cobrisse os nossos pecados, cobrisse as nossas vidas, a nossa nudez, e nos tornasse apresentável diante de Deus. Assim aconteceu com o primeiro casal, no Jardim do Éden. A palavra expiação significa cobrir. Deus pega a pele desse animal e cobre o primeiro casal, assim que o pecado entrou no mundo, no Jardim do Éden. Da mesma forma, irmãos, Deus cobre os nossos pecados através do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, derramado na cruz. Por isso que esse assunto me alegra, me fascina, saber que já lá no Jardim do Éden, ou antes da criação, Deus já tinha planejado a nossa salvação, já tinha planejado a cruz para o seu Filho, já tinha planejado para Jesus ser o Cordeiro providenciado por Ele, para tirar o pecado desse mundo. A morte de Jesus é a essência do Evangelho. Se Jesus não tivesse morrido e não tivesse voltado dos mortos, nós não estaríamos aqui nesse momento. Não teríamos chance nenhuma de um dia poder pisar nos céus e estar frente a frente com Deus. Aqui em Gênesis capítulo 3, no versículo 15, aonde nós lemos no início,
Deus vai dizer assim: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá o calcanhar, este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui é chamado proto-evangelho. É a primeira vez que é mencionado o sacrifício de Cristo. Primeira vez que é revelado ao homem, né, o sacrifício do Cordeiro de Deus. Aqui está falando do próprio Jesus, que seria ferido no calcanhar, mas que feriria a serpente, que esmagaria, né, a cabeça da serpente. O sofrimento que foi a causa do pecado, né? Hoje nós sofremos, temos as doenças que temos, né, no suor do nosso rosto, temos que nos alimentar. Tudo isso foi a consequência que veio junto com o pecado, inclusive a morte. Mas o interessante olhar para esse texto, nós temos aqui no versículo 15, 16 e 17, um julgamento sobre a mulher, no versículo 16, que através de dores, né, ela daria luz. No versículo 17, um julgamento sobre o homem, que teria que sofrer ou teria que gastar o seu suor para se alimentar. E consequência disso, Deus amaldiçoou também a terra, quando ele disse: maldita é a terra por sua causa, falando do homem. Mas o mais espetacular de tudo isso é que, antes de proferir que a mulher teria uma consequência do pecado, do homem, no versículo 17, ter uma consequência do pecado, da terra ter uma consequência do pecado. No versículo 15, o primeiro que sofreu as consequências, o primeiro que sofreu a dor do pecado, não que Jesus fosse pecador, mas que sofreu a consequência do pecado. O primeiro, antes do homem, da mulher, foi o próprio Senhor Jesus. Por isso que a cruz, por isso que o sacrifício do Cordeiro vem antes da fundação do mundo. Por isso que quando Deus expulsou Adão e Eva do jardim, eu posso, irmãos, eu posso fazer uma conjectura aqui, e eu posso ver Deus olhando para o primeiro casal, olhando eles saindo, né, do jardim do Éden, dizendo a eles: olha, não foi isso que eu projetei para vocês, mas eu já tenho a providência para trazer vocês de volta. Como se Deus falasse: não vão muito longe, não vão longe, porque eu vou trazer vocês de volta para mim. E a forma como Deus nos trouxe de volta o homem à sua presença, foi através da cruz. A cruz que permitiu que nós, mais uma vez, pudéssemos restaurar a nossa comunhão com Deus. A cruz nos proporcionou isso, amados. Então nós devemos olhar para a cruz. Eu espero que você esteja olhando para a cruz de uma forma diferente nesses dias, nesses estudos que nós estamos tendo. Por isso que o autor de Hebreus vai dizer lá no capítulo 12, no versículo 2, ele vai dizer que nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, pois ele vai dizer que foi Cristo quem suportou a cruz por nossas vidas, pela sua vida. Devemos olhar para a cruz, olhar para o nosso autor e consumador da nossa fé, aquele que nos deu a salvação através da cruz, através do sacrifício da cruz. É para ele que nós devemos olhar na nossa caminhada, olhar para a nossa... É para Cristo que devemos olhar, amados.
É para Ele que você deve olhar, para o autor e consumador da nossa fé. E isso só é possível porque Cristo suportou a cruz. Só é possível porque Ele nos substituiu na cruz. Houve uma substituição, amados. Cristo não foi à cruz, não foi para a cruz por acaso. Cristo foi para a cruz porque era para nós irmos até lá. Era para nós morrermos longe de Deus. Era para nós morrermos. E Cristo assumiu o nosso lugar, nos substituindo e morrendo, separados de Deus, numa cruz. Quando Jesus fala na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Ele disse isso porque Deus o desamparou, o abandonou naquela cruz, porque Ele recebeu os nossos pecados. E ao receber os nossos pecados, houve uma separação inédita para o Filho, que se separou do Pai naquele momento, porque recebeu os nossos pecados. Então nós devemos, amados, olhar para o nosso Senhor Jesus Cristo, olhar para o sacrifício que foi feito na cruz, olhar para Ele e entender que a morte de Jesus na cruz teve um efeito completo e permanente e atingiu todas as expectativas de Deus e pagou o preço de todos os nossos pecados. Hoje, você pode dizer: eu sou limpo, porque o sangue de Jesus me limpa de todos os meus pecados. Amém, queridos? Vamos orar nesse momento? Espero profundamente que você tenha entendido mais um pouco nessa noite sobre a mensagem da cruz. Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, diante do Senhor, ó Pai, diante desse estudo que nós fizemos nessa noite, que o Senhor possa ter encontrado corações nessa noite, ó Pai, que tenham sido tocados pelo esse estudo, ó Pai, tenham sido motivados a mudarem as suas vidas, olhando para a cruz, deixando de viver para elas mesmas, deixando de querer governar as suas vidas, para deixar o Senhor as governar, para deixar o Teu Espírito Santo fluir através das nossas vidas, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, obrigado, ó Deus, por todos aqueles que estão assistindo nesse momento. Em nome do Senhor Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Amém, queridos. Espero que vocês tenham gostado. Nós agora vamos assistir aqui um especial e logo depois do especial, os irmãos tenham um bom final de semana. E domingo nós temos aqui o nosso culto online às 19 horas. Espero que você acompanhe os nossos cultos, divulguem, né? E tudo que nós estamos fazendo aqui, amados, é tudo para o Senhor Jesus Cristo. Amém? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre nossas vidas, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Amém? Senhor, para onde nós iríamos, ou para onde nós poderíamos ir, se não fosse o Senhor em nossas vidas? Tu és santo, Senhor, Tu és santo. Nós te amamos, Senhor, nós dependemos do Senhor, dependemos de Ti, meu Senhor. Render a Ti adoração e derramar meu ser é o que meu coração
deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome és maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que minha vida flua mais na tua unção, mais do teu poder. Adoração e derramar meu ser é o que meu coração deseja toda manhã. Imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, que minha vida flua mais na tua unção, mais do teu poder. Leva-me além, mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, minha vida flua mais na tua unção, mais do teu poder. O segredo do Senhor é para que os temem, e eles fará saber o seu conserto.